Você acreditaria se eu dissesse que, há menos de uma semana, eu e meu amigo pegamos uma mulher se transformando numa mula sem cabeça? Eu não acreditaria em mim mesmo se não tivesse visto com meus próprios olhos. Foi a coisa mais bizarra, aterrorizante e completamente surreal que já presenciei. Tudo começou com uma aposta estúpida e terminou com uma maldição que jamais vou esquecer. Meu nome é Ethan Parker, tenho 32 anos e sou um fotógrafo independente que vive de registrar fenômenos paranormais. Meu amigo Noah Clark, 29, é obcecado por histórias folclóricas e lendas urbanas. Ele sempre foi do tipo que não tem medo de nada. E foi exatamente esse espírito destemido que nos levou até aquela noite, onde o impossível se tornou real. Estávamos numa cidadezinha chamada Saint Brook, no sul da Louisiana. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, a maioria das pessoas não conhece. Era o tipo de lugar que parecia congelado no tempo, como se os últimos 50 anos tivessem passado por ali sem deixar vestígios. As ruas eram de terra batida, e as casas, construídas em madeira desgastada, pareciam resistir ao tempo por pura teimosia. Não havia prédios altos ou sequer um sinal de modernidade. O máximo de tecnologia que encontrávamos era um telefone público enferrujado no centro da cidade, que raramente funcionava. As ruas eram quase sempre vazias, exceto por algum morador idoso sentado nas varandas, observando silenciosamente quem passava, como se estivéssemos invadindo algo sagrado. O som do vento passando pelas árvores era quase constante, e a sensação de isolamento era palpável. Durante a noite, Saint Brook se transformava num cenário ainda mais desolado. As poucas luzes da cidade projetavam sombras longas e distorcidas que pareciam se mover sozinhas. Ali, o silêncio não era simplesmente a ausência de som, mas um peso, algo que te obrigava a ouvir seus próprios pensamentos e seus medos mais profundos. Nós estávamos ali para investigar lendas locais para um documentário que meu amigo Noah estava produzindo. Noah era um desses caras obcecados por folclore, sempre atrás de uma boa história. Eu, por outro lado, estava mais focado nas filmagens e nas fotos. Para mim, todas aquelas lendas não passavam de histórias contadas por gerações, versões exageradas de eventos comuns que as pessoas moldaram com o tempo para assustar turistas desavisados. Nos últimos dias, já havíamos coletado uma boa quantidade de material. Entrevistamos alguns dos moradores locais, todos eles com suas próprias versões de histórias antigas, mas nenhuma realmente me impressionou. Era sempre a mesma coisa: sons estranhos na floresta, avistamentos de figuras misteriosas ao cair da noite e, claro, a lenda mais famosa da região, a mulher que vira mula sem cabeça. Foi na última noite de filmagens que tudo começou a desmoronar. Estávamos hospedados na casa de uma senhora chamada Evelyn Foster, uma mulher de 54 anos, mas que aparentava bem mais. Seu rosto era enrugado, com linhas profundas marcadas pelo tempo, mas seus olhos, os olhos de Evelyn, eram diferentes. Eram de um azul cristalino, quase hipnotizantes, como se pudessem ver além do que estava à sua frente. Ela era uma figura impressionante, com sua pele pálida e cabelo grisalho preso em um coque firme. Apesar de sua aparência frágil, havia uma aura de autoridade em torno dela, algo que nos fez respeitá-la imediatamente. Evelyn era a típica anciã de cidade pequena, alguém que conhecia todos os segredos do lugar, mas que compartilhava muito pouco. Durante as nossas conversas anteriores, ela havia sido cuidadosa com o que dizia, sempre respondendo com frases curtas e evasivas, como se tivesse medo de revelar demais. Mas naquela última noite, algo mudou. Ela nos convidou para sentar na pequena sala de estar de sua casa, onde o cheiro de madeira velha e chá de ervas preenchia o ambiente. Com uma voz grave e penetrante, quase como se estivesse contando um segredo que deveria permanecer enterrado, Evelyn começou a falar. Aqui, por essas redondezas, vive uma mulher amaldiçoada.
Quando o sol se põe, ela vira uma mula sem cabeça e vaga pelos campos, espalhando destruição por onde passa. Noah, que até então estava tranquilo, ajeitou-se na cadeira com curiosidade. Eu tentei segurar o riso nervoso, mas o tom sério de Evelyn fez com que eu ficasse atento. Ela não estava brincando. O brilho em seus olhos era diferente agora, quase como se ela estivesse revivendo algo que testemunhou. E por falar em cadeira, dá like nesse vídeo para ajudar a gente, senão cadeiras vão voar. Se é que você me entende. Essa maldição, ela vem de muito tempo. Dizem que essa mulher foi punida por um erro imperdoável. E desde então, em noites de lua cheia, o corpo dela se transforma em algo monstruoso. Mas não é só a aparência que muda. O fogo dentro dela é real, queimando, consumindo tudo ao seu redor. As palavras dela ecoaram na sala, e por um momento ninguém disse nada. Noah riu, mas eu senti um arrepio subindo pela minha espinha. Não era a primeira vez que ouvíamos algo assim, mas Evelyn parecia falar com uma certeza sombria, como se soubesse mais do que estava contando. Se vocês realmente querem ver algo de outro mundo, vão até a floresta de Blackmoor ao cair da noite. Lá, perto da velha ponte de pedra, é onde ela aparece. Ela nos desafiou. Foi a deixa que Noah precisava. Ele virou-se para mim com aquele brilho nos olhos que eu conhecia bem e disse: "Vamos lá. O que temos a perder?" Quando o sol finalmente começou a desaparecer no horizonte, pegamos nossas câmeras, lanternas e partimos em direção à floresta de Blackmoor. O caminho era estreito, quase inexistente, e a escuridão se fechava ao nosso redor. A única coisa que iluminava nosso caminho era a fraca luz da lua cheia, que mal conseguia atravessar a copa densa das árvores. O clima ficou tenso quando finalmente chegamos à velha ponte de pedra que Evelyn mencionara. O lugar era desolado. O som da água corrente abaixo da ponte era a única coisa viva ali. Nós nos acomodamos, com as câmeras preparadas, e começamos a esperar. Noah, como sempre, estava ansioso, agitado, enquanto eu sentia cada vez mais que estávamos no lugar errado, na hora errada. Foi quando ouvimos, primeiro, era um som distante, algo como o galope de um cavalo. Depois, o som foi crescendo, se aproximando, até se tornar um trotar forte e pesado, mas havia algo de errado. Não era um cavalo normal. Havia uma estranheza no ritmo, um eco que não deveria estar lá. De repente, do meio da escuridão, algo surgiu. E você já deu like nesse vídeo? Deixa seu like aí para ajudar a gente. Assim, o YouTube para de preguiça e entrega nossos vídeos para mais pessoas. Eu nunca vou esquecer o que vi. Uma figura enorme, escura, com o corpo de uma mula, mas sem cabeça. O pescoço dela jorrava fogo, como se estivesse queimando por dentro. O cheiro de enxofre e carne queimada invadiu o ar, e o som dos cascos batendo no chão ecoava em meus ouvidos. Noah olhou para mim, seus olhos arregalados em descrença. Era real. Tudo o que achávamos que era lenda estava ali, na nossa frente. Mas o mais perturbador estava por vir. A mula começou a se transformar. Seu corpo tremeu, os músculos se contraíram, e diante dos nossos olhos, a criatura foi se contorcendo, suas patas se deformando, assumindo uma postura quase humana. O fogo começou a se apagar, revelando a pele. Quando o processo terminou, uma mulher estava em pé diante de nós, nua, tremendo e completamente exausta. Ela olhou para nós com olhos arregalados, como se estivesse acordando de um pesadelo, e disse: "Me ajudem, por favor." A voz dela era fraca, cheia de dor. Eu estava congelado, incapaz de processar o que acabei de ver. Noah, por outro lado, pegou a câmera e começou a filmar e disse: "É ela. Pegamos ela." Ele falou como se tivéssemos acabado de capturar o maior troféu de nossas vidas. Mas aquilo não era um prêmio. Era uma maldição. A mulher,
que mais tarde descobrimos se chamar Abigail, nos implorou para não contar a ninguém. Ela nos explicou que havia sido amaldiçoada décadas atrás por uma mulher que ela havia traído. Desde então, vivia entre a forma humana e a de mula sem cabeça, condenada a vagar nas noites de lua cheia. Cada transformação era uma tortura, tanto física quanto mental. Eu não sabia o que fazer. Aquela mulher estava claramente desesperada, e tudo que eu sentia era uma mistura de pena e horror. Mas Noah, sempre o cético, não parecia se importar e disse: "Isso vai ser o maior documentário de todos os tempos, Ethan. Ela é a prova viva de que as lendas são reais." Não se esqueça do nosso like para ajudar a engajar nosso conteúdo. Assim, o YouTube entrega nossos vídeos para outros fãs de relatos de terror. Evelyn, ao ouvir nossa história quando voltamos, simplesmente sorriu e disse: Eu avisei que vocês não estavam preparados para o que encontrariam. Ela disse isso com um tom quase de satisfação. Noah não quis desistir. Ele começou a passar noites e mais noites editando o material, preparando para lançar o documentário que, segundo ele, mudaria tudo. Só que, à medida que o lançamento se aproximava, coisas estranhas começaram a acontecer. Noah começou a reclamar de pesadelos. Ele dizia que, todas as noites, via Abigail se transformando de novo. Mas dessa vez, ela vinha até ele, suas patas de mula deixando marcas no chão do quarto. Eu não levei a sério no começo, até que ele me mostrou as marcas reais no chão de seu apartamento. Na última vez que o vi, Noah estava completamente paranoico. Ele dizia que a maldição havia passado para ele, que agora ele também se transformaria. E naquela noite, ele desapareceu. Ninguém mais o viu desde então. Agora sou eu que ouço os cascos nas noites de lua cheia. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.